Olá, hoje eu quero ler um trecho desse livro, Angola, Culturas Tradicionais, do Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra, de outubro de 1976. E uma parte que eu quero falar é sobre a fundição do metal e a importância do metal para os povos, né, de Angola, da África em geral. Na parte do metal ele fala assim: a metalurgia do cobre terá sido introduzida em Angola possivelmente pelos povos vindos da costa oriental, por intermédio da bacia Zambeze ou da região dos Grandes Lagos. Não se sabe também, ao certo, quando e como surgiu o ferro entre os povos angolanos. É, no entanto, de supor que seja oriundo da costa oriental, trazido pelo Vale do Zambeze ou da região dos Grandes Lagos, trazido pelos Baluba. É possível ainda que a utilização do ferro tenha nascido no próprio território angolano, graças aos Bapende, do Vale do Rio Quango. Os muçucos, por sua vez, afirmam ter conhecido o ferro por intermédio dos portugueses. Então tem povos que já falavam, que já dominavam o ferro, mas tem povos do próprio território que conheceu através do colonizador. A metalurgia era até pouco tempo uma atividade rara e muito importante na vida das sociedades autóctones. O ferro serviu durante muito tempo de padrão nas trocas efetuadas. Implicava grande valor econômico e, consequentemente, muita riqueza para os povos que o sabiam praticar. A fundição dos metais participam geralmente dois elementos. Na fundição do metal participam geralmente dois elementos: o forno e o fole. Há casos em que o forno é substituído por uma simples cova circular aberta no solo. Os fornos e os foles podem tomar formas diversas, mas o princípio utilizado na fundação é geralmente o mesmo. Os fornos podem ser em forma de pote, de saco, de garrafa, retangulares, cônicos ou ovoides. A argila misturada com areia e assente sobre uma estrutura de paus e lianas é um dos processos mais vulgarizados na construção dos fornos em Angola. Os foles podem ser duplos ou quadruplos. Podem ser redondos, retangulares, em forma de concertina ou de saco. Os materiais utilizados são a madeira e a pele. Esta é substituída por vezes por folhas de bananeira ou de outros vegetais. O processo de insuflação do ar é, contudo, muito idêntico em todos eles. É o mestre ferreiro fundidor quem orienta os trabalhos de fundição. É ele que procede à construção do forno. Entre os choke, esse toma a forma geométrica de uma parturiente sentada no chão, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, ou seja, na posição de dar à luz. O forno compõe-se de várias partes, representando as diversas zonas do corpo feminino. O forno é protegido do sol e da chuva, por uma cobertura, e dos olhares profanos por um pequeno cercado. A fundição é antecipada e acompanhada por uma complexidade enorme de ritos de caráter mágico-religioso. O recinto do forno é sagrado. Só os indivíduos do sexo masculino, depois de circuncidados, e a mulher mais antiga do mestre o podem visitar, sob o risco do forno não produzir ferro. Uma vez terminado o ritual propiciatório, depois de introduzido o carvão e o metal, de acesa a fogueira e de encerrada a abertura da descarga, o mestre ordena que os foles, depois de colocados no devido lugar, entrem em ação. Estes ocupam a parte posterior do forno, inclinados sobre uma sapata feita de argila, de termiteira e ajustadas à entrada daqueles. Os foles são de madeira monobloco, onde se podem referenciar as caixas, coberta por uma pele mole de macaco, gato, bravo ou gazela, bem apertada, embora folgada no centro, e os porta-ventos.
No meio de cada uma das peles é colocada uma peça de madeira com a grossura de um dedo e de comprimento variável. São essas peças que, uma vez feitas oscilar de baixo para cima e de cima para baixo, a velocidade de 3,5 oscilações por segundo, aproximadamente, vão produzir uma corrente de ar contínua, que por sua vez irá provocar o calor necessário à redução do minério no interior do forno. O ritmo dos foles é mantido matematicamente, por substituição periódica dos ajudantes, até o mestre dar a ordem de pararem por considerar a fundição já terminada. Os choke e muitas tribos banto consideram a fundição do ferro semelhante à reprodução humana. O forno simboliza a mulher, em posição de parto. O conjunto dos foles e do algaravis apresenta um significado fálico. O ar por ele introduzido é o sêmen fertilizador, que, transformando o carvão em fogo e ativando o minério, vai criar um novo elemento, fruto da combinação de todos eles. O mestre fundidor era respeitado como mestre e como sacerdote, um ente quase sobrenatural, capaz de fazer nascer de vários elementos um outro até ali inexistente na natureza. Qual a importância assim, da gente compreender, principalmente para os povos banto, do culto das divindades ligadas ao metal? Como a gente viu aqui, é ritualístico, porque para os povos bantos e para os povos africanos em geral, não tem essa diferença de o que é sagrado, o que é profano, o que é religioso. Então não tem essa ideia de religião, onde se serve a um Deus externo. Toda a vida do povo é ritualística, já é sagrada por si só. Por que que o metal é tão importante, por exemplo, no culto de Nkosi no Brasil, como ficou no candomblé de Angola? Nkosi, Orochi, que é a grande divindade, o grande leão sagrado. Mas é o símbolo do guerreiro, é o símbolo da fundição do ferro, que transforma assim, materiais em elementos que vão ser usados na agricultura, nas ferramentas. Esse conceito do sagrado, quando a gente cultua o Nkisi, a gente cultua, acima de tudo, a consciência divina do ser. Quando diz que toda essa engenhosidade era considerada sagrada e ritualística, porque faz forjar algo que não existia na natureza naquela forma e transforma numa forma nova, isso é maravilhoso. É isso que se propõe. Quando a gente cultua a divindade, a busca é que a natureza divina nos molde, nos faça renascer, nos faça ter a força, no caso de Nkosi. A gente busca, quando cultua Nkosi, o Orochi, essa grande divindade da classe dos Nkonde, esse grande guerreiro, esse grande leão, é que nós tenhamos a força sagrada para transformar o que precisa ser transformado, para modificar o que precisa ser modificado. Não é um rito puro em si mesmo, como um Deus separado que precisa ser agradado. Então essa mensagem da fundição do metal que eu quero deixar hoje com referência nos povos banto, nos povos das culturas tradicionais de Angola. Muito obrigado.